No coração pulsante do Hospital de São Sebastião, em Lisboa, onde o cheiro de desinfetante se misturava ao aroma salgado do Tejo que se infiltrava pelas janelas entreabertas, Maria sentiu o mundo desabar em um instante. Era uma noite de outono chuvosa, o tipo que faz as ruas de Alfama ecoarem com as notas melancólicas de um fado distante, quando o bip insistente do monitor cardíaco de um paciente idoso irrompeu como um grito de desespero. Não, não agora, murmurou ela, as mãos trêmulas estendendo o desfibrilador enquanto o suor escorria pela sua testa, misturando-se às lágrimas que ela jurara não derramar. O homem, um antigo pescador de Cascais com olhos que ainda guardavam o azul do Atlântico, arqueou o corpo em um espasmo final e Maria, sozinha no plantão noturno, soube que havia fracassado. Mas então, como um vendaval do mar, Ana irrompeu pela porta da UTI, os cabelos pretos colados ao rosto pela chuva, o jaleco encharcado, e sem uma palavra, assumiu o comando. Eu cuido dele, Maria. Você segura a minha mão, disse ela, a voz firme como as muralhas de Belém, mas os olhos cheios de uma ternura que cortava mais fundo que qualquer bisturi. Juntas, elas trouxeram o homem de volta, os corações batendo em uníssono, e naquele momento, sob as luzes frias do hospital, Maria percebeu que Ana não era apenas sua melhor amiga, era a âncora que a impedia de afundar nas profundezas da culpa. A amizade entre Maria e Ana havia florescido anos antes, nos bancos da Escola de Enfermagem de Lisboa, onde as duas, vindas de mundos tão distintos quanto Douro e o Alentejo, se encontraram em uma aula de anatomia sob o olhar severo da professora Inês, uma mulher de cabelos grisalhos e sotaque minhoto que citava Camões como se fosse um manual médico. Maria, com seus 28 anos recém-completados, era a filha de um oleiro de Sintra, cujas mãos calejadas pelo barro agora manipulavam seringas com a delicadeza de quem molda sonhos. Seus olhos verdes, herdados da avó que contava histórias de moras encantadas nas noites de São João, carregavam uma vulnerabilidade que ela escondia atrás de sorrisos rápidos e piadas sobre o pastel de nata que roubava da cantina. Ana, por outro lado, era a herdeira de uma família de médicos de Porto, com 30 anos de determinação forjada nas neblinas do Norte, onde o vinho do Porto envelhece como segredos bem guardados. Alta e esguia, com uma postura que lembrava as estátuas de heróis nos jardins do Palácio da Pena, Ana falava pouco, mas quando fazia, suas palavras ecoavam como o sino da Torre dos Clérigos, claras, ressonantes, impossíveis de ignorar. Elas se tornaram inseparáveis desde o primeiro plantão conjunto no Hospital de São Sebastião, um edifício centenário no bairro da Moraria, onde as paredes de azulejos pintados com cenas de naufrágios e santos milagrosos testemunhavam o sofrimento humano há gerações. Juntas, enfrentavam as noites longas, dividindo cafés quentes roubados da máquina enferrujada e confidências sussurradas nos corredores vazios. Lembra daquela vez em que salvamos o miúdo da gripe espanhola moderna, ria Maria, referindo-se a uma epidemia de gripe que varrera a cidade 2 invernos atrás, quando elas haviam montado um posto improvisado na Praça do Comércio, sob a estátua de D. José I, que parecia velar por elas como um rei benevolente. Ana sorria, tocando levemente o braço de Maria, um gesto que sempre enviava um arrepio sutil pela espinha dela, algo que Maria atribuía ao cansaço acumulado. Como poderia esquecer? Você cantou fado para acalmar a mãe dele. Sua voz é como uma ar de ericeira, selvagem e calmante ao mesmo tempo. Mas naquela noite fatídica, após o incidente com o pescador, algo mudou. Enquanto limpavam o quarto, o silêncio entre elas era pesado como a neblina de uma manhã lisboeta. Eu quase o perdi, Ana. Eu sou uma fraude, confessou Maria, a voz embargada, sentando-se no chão frio ao lado da maca vazia. Ana ajoelhou-se ao seu lado, os joelhos do uniforme rangendo levemente, e pegou suas mãos, frias e trêmulas. Não, Maria. Você é a melhor de nós. Sem você, eu teria desistido há muito tempo. Lembra do que minha avó dizia sobre as oliveiras do Alentejo? Elas dobram com o vento, mas nunca quebram. Você é assim. Seus dedos entrelaçaram-se naturalmente, e por um segundo, o tempo parou. O som distante de um acordeão tocando estranha forma de vida vazou de um rádio na enfermaria e Maria sentiu um calor subir pelo peito, um sentimento que ia além da gratidão, como se o fado estivesse tecendo um feitiço antigo entre elas. Mas ela o afastou, culpando a exaustão, e elas se levantaram, voltando ao dever como se nada tivesse acontecido. Dias se transformaram em semanas, e o hospital pulsava com sua rotina implacável, o choro de recém-nascidos na maternidade, os gemidos abafados dos idosos na geriatria,
o burburinho ansioso das salas de espera onde famílias rezavam à Senhora de Fátima por milagres. Maria e Ana eram o coração dessa máquina, trocando turnos com uma sincronia que invejavam as outras enfermeiras. Havia Joana, a loira de Setúbal com língua afiada como uma faca de cozinha lentejana, que sempre cochichava sobre as inseparáveis do Norte e Sul, e Rita, a morena de Coimbra, cujos olhos castanhos brilhavam com uma ambição que mascarava uma insegurança profunda, sonhando com promoções que pareciam sempre escapar de suas mãos. Elas formavam um coro de sussurros nos vestiários, onde o vapor das chuveiros misturava-se ao cheiro de sabão de azeite, mas Maria e Ana ignoravam, focadas em seu mundo particular de risos compartilhados e olhares que diziam mais que palavras. Foi em uma tarde de primavera, quando os jacarandás de Lisboa tingiam as ruas de roxo como um tapete real, que a notícia caiu como um raio. O diretor do hospital, o Dr. Almeida, um homem de bigode grisalho e ternos impecáveis que fumava charutos cubanos em segredo, convocou uma reunião na sala de conferências, cujas paredes exibiam retratos de médicos pioneiros ao lado de azulejos com motivos de barcos fenícios. É com grande prazer que anuncio a promoção de Maria Oliveira a enfermeira-chefe da UTI, proclamou ele, sua voz ecoando como um anúncio de touradas em Évora. O aplauso foi educado, mas Maria sentiu o estômago revirar. Ao seu lado, Ana congelou, o sorriso forçado como uma máscara de carnaval. Parabéns, amiga, murmurou ela, mas seus olhos, aqueles olhos escuros como o vinho do Douro, traíam uma dor que Maria não compreendia. Naquela noite, no pequeno apartamento de Maria em Bairro Alto, onde as paredes ecoavam com o riso de festas de Santo António, Ana chegou com uma garrafa de vinho verde e um silêncio opressivo. Você merece isso, Maria. Sempre soube que você brilharia mais que eu. As palavras saíram como um sussurro e Maria, confusa, puxou-a para um abraço. Sem você, eu não seria nada. Vamos celebrar juntas, como sempre. Mas o abraço durou um segundo a mais, e quando seus lábios se roçaram acidentalmente, ou não? O ar crepitou com uma eletricidade nova, como o ar antes de uma tempestade no Cabo da Roca. A promoção trouxe ventos de mudança que varreram o hospital como a brisa do Atlântico. Maria agora usava um crachá dourado, coordenava turnos e participava de reuniões com o Dr. Almeida, cujos elogios a faziam corar como uma rapariga em seu primeiro baile de São João. Mas o preço era alto, turnos opostos às de Ana, que agora cuidava da pediatria sozinha, lidando com crianças febris cujos choros ecoavam como lamentos de fadistas. Eu sinto sua falta nos corredores, confessou Ana uma noite, encontrando Maria na capela do hospital, um recanto sereno com velas acesas à Virgem de Lourdes e o cheiro de incenso que lembrava missas de domingo em aldeias de Minho. Maria, ajoelhada em oração por um paciente terminal, ergueu os olhos úmidos. Eu também. Isso está nos separando, não é? Como se o hospital fosse um touro bravo nos arrastando para lados opostos. Ana sentou-se ao seu lado, o banco de madeira rangendo sob seu peso, e pela primeira vez, falou do medo que a corroía. E se essa promoção for o fim de nós? Eu vi o que aconteceu com a enfermeira-chefe anterior, isolada, como uma rainha em seu palácio de azulejos frios. Seus dedos se entrelaçaram novamente, e dessa vez, Maria não os soltou. Sob a luz tremulosente das velas, ela inclinou-se e beijou Ana, um beijo suave, hesitante, como o primeiro gole de um licor de figos, doce e inebriante. Não será o fim. Isso é o começo, sussurrou Maria, e naquele instante, o amor floresceu entre elas, tímido como uma flor de laranjeira em Belém, mas forte o suficiente para desafiar as correntes do destino. O amor entre Maria e Ana era como o fado, profundo, cheio de saudade, entrelaçado com a melodia da vida cotidiana em Lisboa. Elas encontravam momentos roubados, um almoço rápido no Café Nicola, onde o aroma de pastéis de bacalhau se misturava ao burburinho de turistas e locais, ou um passeio ao entardecer pelo Mirador da Senhora do Monte, de onde viam a cidade se estender como um bordado de luzes, com o castelo de São Jorge vigiando como um guardião ancestral. Você me faz sentir viva, Ana. Como se cada dia fosse uma festa de São Martinho, com castanhas quentes e vinho novo, confessava Maria, encostando a cabeça no ombro de Ana enquanto o sol mergulhava no Tejo, pintando o céu de tons de âmbar e rosa. Ana, sempre mais reservada, respondia com um beijo na testa, seus lábios quentes contra a pele fria do outono. E você é minha musa, Maria.
Como a Amália Rodrigues cantava, estranha forma de vida, a minha sem você. Elas riam, mas por baixo da alegria, uma sombra se alongava, as invejas que começavam a fermentar nos corredores do hospital, como mosto azedo em barris esquecidos de uma adega do Douro. Joana e Rita, as colegas de plantão, notaram a mudança primeiro. Joana, com sua herança de pescadores de Sesimbra, tinha um faro para escândalos como tubarões para sangue na água. Olha só as amigas inseparáveis agora. Maria esfia, Ana babada as crianças, e ainda saem juntas? Aposto que há mais que amizade aí, sibilou ela para Rita durante uma pausa para café, os olhos semicerrados como uma gata de alfama espreita. Rita, cuja ambição a levava a sonhar com jalecos brancos em clínicas de luxo no Chiado, assentiu, mordendo o lábio inferior. Eu me candidatei para aquela promoção. Maria só teve sorte porque é queridinha do Dr. Almeida. E agora, isso? Se for o que penso, vai afundar as duas. O hospital não tolera distrações. Seus sussurros se espalharam como o cheiro de sardinha assada nas ruas de Santo António em junho, alcançando ouvidos curiosos, a recepcionista de Trás-os-Montes, que contava rosários em segredo, e o auxiliar de limpeza de Évora, que ouvia tudo enquanto varria os pisos de pedra polida. Maria sentia os olhares, frios como a brisa de Sintra em janeiro, mas atribuía ao ciúme profissional. Elas só invejam um crachá dourado, dizia a Ana durante suas caminhadas noturnas pelo Jardim da Estrela, onde os pavões exibiam caudas iridescentes sob as lâmpadas de ferro forjado. Ana, porém, era mais perceptiva, seus instintos afiados pela vida no Norte, onde as intrigas familiares rivalizavam com as novelas de televisão de Portugal. Não subestime Maria. Lembra da história da minha tia em Vila Real? Perdeu o emprego por um boato sobre um namorado inapropriado. Aqui, com nossa conexão, elas podem usar isso contra nós. Maria parava, virando-se para encará-la sob a luz prateada da lua, que banhava as folhas das magnólias como lágrimas de prata. Então lutamos juntas. Como as heroínas das lendas de mouros e cristãos, unidas contra o mundo. E selavam o pacto com um beijo, urgente e cheio de promessas, as mãos entrelaçadas como raízes de uma sobreira centenária no Alentejo. Mas o conflito escalou quando o hospital anunciou uma auditoria interna, uma dança burocrática orquestrada pelo Conselho Diretivo, inspirada nas antigas inquisições que outrora assombraram as salas de tortura em Lisboa. O Dr. Almeida, pressionado por relatórios de ineficiências, convocou Maria para uma reunião privada em seu escritório, uma sala abafada com estantes de livros médicos empoeirados e um crucifixo de marfim sobre a mesa. Maria, sua promoção foi um acerto, mas ouvi rumores. Sobre você e a enfermeira Santos. Isso afeta a moral da equipe? A pergunta caiu como um trovão e Maria sentiu o sangue gelar nas veias. Rumores, senhor? Ana é minha melhor amiga. Trabalhamos duro por este hospital. O diretor acenou, mas seus olhos, astutos como os de um mercador na Feira da Ladra, não se convenceram. Cuide-se, minha cara. Em Portugal, o escândalo é como o bacalhau, seca devagar, mas fede por anos. Saindo dali, Maria correu para os braços de Ana na lavanderia, um porão úmido onde o zumbido das máquinas de lavar uniformes abafava soluços. Eles sabem, Ana. Ou vão saber. O que fazemos? Ana abraçou forte, o cheiro de amaciante de lavanda misturando-se ao seu perfume de jasmim do Algarve. Amamos em silêncio, por enquanto. Como o fado, canta a dor, mas não revela o coração inteiro. As invejas, no entanto, não se contentavam com sussurros. Joana, impulsionada por um despeito que remontava à sua infância em uma família de 7 irmãos, onde sempre fora não escolhida, plantou a semente da traição. Durante um plantão caótico, quando uma onda de pacientes com intoxicação alimentar, resultado de uma romaria mal organizada em Fátima, inundou a emergência, ela acidentalmente deixou um bilhete cair da pasta de Maria, uma nota de amor rabiscada às pressas. Minha Ana, você é o sol de Lisboa em meus dias nublados. Te amo, M. Rita o encontrou primeiro, seus olhos arregalados como os de uma criança em uma procissão de Corpus Christi. Isso é ouro, Joana. Vamos ao diretor.
Mas Joana hesitou, um lampejo de consciência piscando em sua alma sardinha dourada. Não. Deixemos que o veneno se espalhe sozinho. Elas vão cair. E assim o bilhete circulou, copiado em fotocópias granuladas, como panfletos de revoluções antigas nas tavernas de Alfama. Maria e Ana, alheias no início, encontravam refúgio em pequenos rituais. Aos domingos, escapavam para a praia do Guincho, onde as ondas do Atlântico rugiam como leões selvagens, e deitavam na areia, as mãos unidas sob uma toalha xadrez, falando de sonhos. Quer uma casa em Óbidos, com paredes de pedra e um jardim de rosas, sonhava Maria, traçando padrões na areia com o dedo. Ana ria, beijando sua têmpora. E eu, um vinhedo no Dão, onde possamos envelhecer como o vinho, mais doces, mais fortes. Mas o idílio foi interrompido por uma ligação do hospital. Um paciente crítico, um menino de 8 anos com leucemia, pedia por a enfermeira que canta fado. Era Ana quem o acalmara semanas antes, mas agora, com o bilhete viral, os pais do menino a confrontaram na entrada, olhos flamejantes de julgamento. Você corrompe minha família com seus pecados? Afaste-se do meu filho. As palavras cortaram como navalhas de barbear de Cabo Verde, e Ana fugiu para o banheiro, trancando-se em uma cabine, as lágrimas caindo como chuva de verão em Évora. Maria encontrou lá, encolhida como uma criança, e a ergueu nos braços. Elas não nos quebrarão. Somos mais que isso, somos Portugal em nossas veias, resilientes, apaixonadas, eternas. A traição veio como um sismo, daqueles que abalam as colinas de Lisboa sem piedade, deixando fissuras profundas nas fundações mais sólidas. Foi Rita quem cruzou a linha, movida por uma ambição voraz que a consumia como o fogo de um arraial de São João mal controlado. Durante uma reunião de equipe na sala de treinamento, com paredes cobertas de cartazes educativos sobre higiene e vacinação, herança das campanhas de saúde pública inspiradas no Marquês de Pombal, ela apresentou o bilhete copiado como evidência de conduta imprópria. Dr. Almeida, isso compromete a promoção de Maria. E Ana? Ela distrai a equipe com distrações pessoais. O diretor, com o rosto avermelhado como um tomate alentejano maduro, folheou o papel, o silêncio na sala tão denso quanto neblina de uma manhã em Aveiro. Joana, ao lado de Rita, baixou os olhos, arrependida mas covarde demais para intervir, seu coração apertado como um novelo de lã em uma tecelagem minhota. Maria, que entrara atrasada de um plantão na UTI, congelou na porta, o mundo girando em um vórtice de traição. Rita. Como pôde? Sua voz era um sussurro rouco, e quando as queixas de uma fadista em um clube enfumaçado de Coimbra. Ana, sentada ao fundo, ergueu-se devagar, o rosto pálido como os lençóis de linho de Mafra. Isso não é sobre o bilhete. É sobre inveja. Vocês querem o que temos, lealdade, amor verdadeiro. O escândalo explodiu como fogos de artifício na festa dos tabuleiros de Tomar, iluminando os cantos mais sombrios do hospital. Enfermeiras cochichavam nos elevadores, pacientes levantavam sobrancelhas em salas de espera e até o zelador de Beja, um homem taciturno que limpava os pisos com vassouras de palha, balançava a cabeça ao passar. O Dr. Almeida, pressionado pelo conselho, um grupo de velhos senhores de fato e gravata, bebendo porto em salas de reunião com vistas para Rossio, suspendeu Maria de suas funções de chefe temporariamente, para investigação. Volte quando isso se esclarecer, minha cara. Portugal valoriza a descrição como um bom vinho envelhecido. Ana, por sua vez, foi transferida para a geriatria, um exílio para almas cansadas, longe das crianças que ela amava como filhas perdidas. Sozinhas em seus cantos, elas se comunicavam por bilhetes escondidos em gavetas de medicamentos, palavras codificadas como mensagens de amantes em romances de Essa de Queiroz. Meu sol de Belém, aguento pela tua luz. Ah, oh minha onda do Douro, o mar me chama de volta. A dor as uniu ainda mais, transformando o amor em uma chama protetora, como as fogueiras de São João que afastam os maus espíritos nas praias do Algarve. Maria, agora rebaixada a tarefas rotineiras na emergência, usava as noites para visitar Ana em segredo na geriatria, disfarçada de voluntária. Uma noite, sob o teto abobadado da ala dos idosos, onde o ar cheirava naftalina e histórias não contadas, elas se encontraram no quarto de uma paciente centenária de Évora, uma viúva que dormia profundamente sob o efeito de calmantes.
Sentadas na beira da cama, as mãos unidas, Maria chorou pela primeira vez desde a infância. Eu perdi tudo por nós, Ana. O crachá, o respeito. E se elas nos separarem para sempre? Ana, com a força de uma rocha de granito do Gerês, puxou-a para si, embalando-a como uma mãe em uma quadra de fado. Perdemos o título, mas ganhamos a verdade. Lembra da lenda da princesa das esfinges em Sintra? Amou contra reis e deuses, e seu amor a salvou. O nosso fará o mesmo. Elas se beijaram ali, um beijo de desespero e esperança, os lábios salgado de lágrimas, enquanto o relógio da capela soava meia-noite, marcando o tempo como um metronome de saudades. Mas o alto trunfo da traição veio de onde menos esperavam. Joana, consumida pelo remorso, confessou a Rita em um momento de fraqueza durante uma saída noturna no bairro Alto. As ruas pulsavam com o ritmo de guitarras e acordeões, o ar carregado de cheiro de ginginha e risos embriagados, quando Joana, após 3 copos de vinho de colares, desabafou: Eu plantei aquilo, Rita. O bilhete. Mas não para destruir, só para equilibrar as coisas. Agora, veja o estrago. Rita, cujos olhos brilhavam com o reflexo das lanternas de ferro, viu uma oportunidade final. Então ajude-me a consertar. Ou melhor, a enterrar de vez. Na manhã seguinte, ela enviou um e-mail anónimo ao conselho, anexando não só o bilhete, mas fotos granuladas tiradas às escondidas, Maria e Ana de mãos dadas no jardim do hospital, um momento inocente sob as oliveiras centenárias que ladeavam o pátio. O e-mail, assinado uma colega preocupada, citava conduta antiética que compromete a segurança dos pacientes e quando os tabus sociais que ainda pairavam sobre Portugal como nuvens sobre a Serra da Estrela. O Conselho reagiu com fúria velada, convocando uma audiência formal na sala de diretores, um salão austero com tapeçarias de arraiolos retratando cenas pastoris. Maria e Ana entraram de mãos dadas, um ato de desafio silencioso, vestidas em uniformes impecáveis que contrastavam com a bagunça em seus corações. O presidente, um homem de Setúbal com sotaque carregado de peixe e mar, leu as acusações com voz monótona: Isso viola o código de ética. Promoção revogada, possíveis demissões. Joana, chamada como testemunha, entrou tremendo, as mãos torcendo o lenço de renda que sua mãe tecera em Sesimbra. Eu exagerei. O bilhete era real, mas o resto. Foi pânico. Elas são as melhores de nós. Salvam vidas, não as destroem. Rita, ao seu lado, empalideceu, sua traição desmascarada como uma máscara de carnaval rasgada. O salão irrompeu em murmúrios e Ana, erguendo a voz pela primeira vez, falou com a paixão de uma declamação de pessoa: Senhores, o amor não é fraqueza, é força. Em Portugal, cantamos sobre saudades, mas também sobre uniões que desafiam o destino. Julguem-nos pelo que fazemos pelos pacientes, não pelos sussurros de invejosos. Maria apertou sua mão, sentindo a chama do amor queimar mais forte, protegendo-as como um escudo de ouro de Alcácer do Sal. A audiência terminou em suspensão, mas o dano estava feito. A mídia local, sempre ávida por escândalos como abutres por carniça, pegou o cheiro. Um artigo no Diário de Notícias titulado Romance no Hospital de Lisboa, Amor ou Abuso de Poder, com fotos borradas que evocavam os tabloides de outrora. Maria e Ana, agora celebridades indesejadas, enfrentavam olhares na rua, de vizinhos em Alfama que cruzavam os braços como sentinelas. Mas em meio à tempestade, elas encontraram aliados inesperados. A professora Inês, sua antiga mentora, apareceu no hospital com um buquê de flores de laranjeira de Loulé, declarando publicamente: essas mulheres são o futuro da enfermagem portuguesa, corajosas, compassivas. Deixem que amem como amamos a nossa terra, livremente. Até o pescador de Cascais, agora recuperado, escreveu uma carta ao conselho, as letras trêmulas como ondas: elas me salvaram. O amor delas é bênção, não maldição. O clímax irrompeu em uma noite de tormenta, quando o céu sobre Lisboa se abriu em uma sinfonia de raios e trovões, como se os deuses do Olimpo tivessem se mudado para o panteão nacional. O hospital, iluminado por geradores de emergência, rangia sob o peso da chuva que batia nas janelas como punhos furiosos.
Era o plantão mais caótico do ano. Um acidente múltiplo na Ponte 25 de Abril, carros amassados como latas de atum de Algarve, enchendo a emergência com gemidos e o cheiro metálico de sangue. Maria, de volta à linha de frente por necessidade, coordenava o caos com a precisão de uma dançarina de fandango alentejano. Ana, na geriatria, lidava com pacientes aterrorizados cujos corações frágeis batiam descompassados com o temporal. Mas o destino, caprichoso como um toureiro em uma arena de salvaterra de magos, uniu-as novamente em uma emergência compartilhada. Um idoso vítima do acidente, o avô de Rita, colidira seu carro em pânico ao ler o artigo sobre o hospital. Rita, que horas antes tramara a traição final em um café no Chiado, agora corria pelos corredores, o rosto pálido como cera de vela de uma procissão. Maria. Ana. Meu avô. Ele está mal. Por favor, salvem-no. Suas palavras eram um soluço, o orgulho despedaçado como azulejos sob um terremoto. Maria, limpando o suor da testa enquanto inseria um cateter, ergueu os olhos frios. Por que nós, Rita? Depois de tudo? Ana, ao lado, monitorando os sinais vitais, tocou o ombro de Maria, um gesto de perdão silencioso. Porque somos enfermeiras, Maria. Não vingadoras. Vamos salvá-lo. Juntas, elas trabalharam em uníssono, como nas velhas noites de plantão, Maria estabilizando a pressão, Ana administrando oxigênio, suas vozes entrelaçadas em comandos calmos, ignorando os flashes de celulares de curiosos que vazavam o drama para as redes sociais. O avô de Rita, um homem de 78 anos com mãos calejadas de vinhedos em Palmela, abriu os olhos devagar, murmurando: "Obrigado. Vocês são anjos." Rita, ajoelhada ao lado da maca, chorou, pegando as mãos de ambas. Eu errei. A inveja me cegou como um vinho azedo. Perdão-me. Joana, testemunha da cena, aproximou-se hesitante, o uniforme amarrotado como sua alma. Eu também. Plantei a semente, mas o veneno foi meu. Vocês me ensinaram o que é verdadeira força, não promoções, mas lealdade. O perdão veio devagar, como o amanhecer após uma noite de tormenta, mas veio. Maria e Ana, exaustas mas vitoriosas, saíram para o pátio do hospital ao raiar do dia, a chuva agora um chuvisco gentil que lavava as ruas de Lisboa como lágrimas de purificação. Sob a oliveira centenária, cujas folhas sussurravam segredos ao vento, elas se abraçaram, os corações batendo em ritmo com o pulsar da cidade acordando. Nós sobrevivemos, Ana. As chamas do nosso amor nos protegeram. Ana sorriu, os olhos brilhando como o Tejo ao sol nascente. E iluminarão o caminho para outras. Como as lanternas de São Jorge na noite de Lisboa. A resolução se desenrolou nos dias seguintes, com a graça de uma missa de Páscoa em Mafra. O Conselho, pressionado pela opinião pública, agora virado a favor, com petições online assinadas por milhares, e quando os espíritos de solidariedade das revoluções de 1974 reintegrou Maria como enfermeira-chefe, mas com uma cláusula de parceria igualitária, promovendo Ana a co-chefe da UTI. O Dr. Almeida, humilhado mas sábio, anunciou em uma assembleia: este hospital é um lar, não uma arena. Aprendemos que o amor, em todas as formas, fortalece nossas muralhas. Rita e Joana, redimidas, foram transferidas para treinamentos de liderança, suas invejas transformadas em lições, como ouro forjado no fogo de uma forja de Gondomar. Maria e Ana, agora abertamente unidas, transformaram o hospital em um farol de inclusão. Organizaram workshops sobre diversidade, inspirados nas festas multiculturais da moraria, onde mouros, judeus e cristãos outrora dançavam juntos. Pacientes sorriam mais, enfermeiras confidenciavam sem medo e o ar parecia mais leve, como de uma brisa de verão em Cascais. Em noites livres, elas dançavam fado em casa, Maria cantando com voz trêmula de emoção, Ana acompanhando na viola imaginária, rindo das próprias desafinações. Somos prova de que o amor vence as tormentas, dizia Maria, traçando o contorno do rosto de Ana à luz de velas. Como Portugal vence os séculos, com coração. Anos se passaram e o Hospital de São Sebastião tornou-se lenda, o lugar onde duas mulheres, filhas da terra lusitana, defenderam o amor contra as sombras da inveja.
Maria e Ana envelheceram graciosamente, como as videiras do Douro, abrindo uma clínica em Óbidos para mulheres e famílias LGBTQ+, onde paredes de pedra contavam novas histórias. Em sua velhice, sentadas em um banco no muro da praia, vendo o Atlântico eterno, Ana pegava a mão de Maria. Obrigada por me amar, minha eterna primavera de Sintra. Maria sorria, os olhos ainda verdes como folhas novas. E eu por ser teu outono de Porto, maduro, profundo, infinito. E assim, sob o céu de Portugal, seu amor permanecia, uma chama eterna contra as noites frias, um hino humanista à resiliência do coração humano.